Olá, meus amados irmãos. O mundo está vivendo tempos de trevas, o chamado princípio das dores. E quero falar aqui neste vídeo sobre um tema muito importante, a apostasia. O que a Bíblia diz sobre a apostasia e o que fazer para não cair nesta armadilha. Então, se você que está assistindo este vídeo e está feliz com Jesus, dá um like. Também se inscreva neste canal para que possamos continuar trazendo conteúdos para o despertamento espiritual e de alerta também sobre as últimas coisas. A volta de Jesus é a esperança de todo cristão, e um dos sinais que mostra que a sua volta está próxima é o afastamento da fé de muitos cristãos ao redor do planeta, a apostasia. A apostasia se dará de uma maneira mais agressiva no período em que conhecemos como a Grande Tribulação, onde Paulo diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Mas o que é apostasia? Segundo a palavra de Deus, apostasia significa o abandono da fé, vem do grego apostasis, que pode ser traduzido também por rebelião, deserção ou afastamento da verdadeira religião. No passado, o povo de Israel afastou-se de Deus. A Bíblia conta que eles abandonaram a sua fé em Deus, preferindo a adoração a outros deuses. O profeta Isaías declara a respeito de Israel: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Capítulo 1, versículo 4. O profeta Jeremias também escreve a respeito de Israel. Ele fala: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Jeremias, capítulo 2, versículo 11. No Novo Testamento, vemos Jesus alertando seus discípulos várias vezes sobre os falsos profetas. No capítulo 7, versículo 15 do Evangelho de Mateus, Jesus manda ter cuidado com os falsos profetas, que andam vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Já no capítulo 13, versículo 22 do Evangelho de Marcos, ele fala que aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Jesus também declara aos seus discípulos no capítulo 24 de Mateus que, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É assim que virá a apostasia. É assim que muitos cristãos já têm abandonado a fé. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo da seguinte forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Os cristãos, abrindo seus ouvidos para ouvir esses espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios, abandonarão a fé em Deus em busca de suas realizações, conquistas e prazeres. Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, dos versículos 2 ao 5, que os homens serão amantes de si mesmos, e escreve uma lista com vários pecados praticados pelos homens, como avarentos, blasfemos, desobedientes, entre outros e outros pecados que irão cometer nesses últimos dias. O apóstolo Pedro fala em sua carta algo muito importante para o nosso conhecimento. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro,
porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Existem muitos outros textos no Novo Testamento nos alertando sobre a apostasia e como podemos enfrentar e vencer este mal que já tem assolado a vida de muitos cristãos. Mas como podemos vencer mais este mal tão perigoso e silencioso? Façamos como o salmista no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. O escritor aos Hebreus diz que é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Já Paulo diz a Timóteo que ele deve se afastar dos homens que não dão frutos bons. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, você deve estar alerta em todo o tempo, pois Satanás não descansa e vai tentá-lo até o fim da sua jornada. Mas agarre-se à palavra de Deus, fuja dos prazeres deste mundo, rejeite seu eu e deixe-se ser dominado pelo poder do Espírito Santo. E com certeza você alcançará a coroa de glória. Deus vos abençoe, vigiai e orai. Essas são as últimas coisas.